Hoje quero apresentar para vocês um livro muito interessante sobre a história de Pernambuco. Esse livro aqui, 1821, a Revolução Liberal em Goiânia e a queda do general Luiz Torrego. Esse livro aqui, ó. O autor dele é Josemir Camilo de Melo, PhD em História, né? E ele vai trazer uma contribuição muito interessante para a história de Pernambuco. Por quê? Como vocês sabem, Pernambuco foi um dos estados que fez várias revoltas durante o Império Brasileiro, né? Uma delas, e mais importante, por sinal, foi a Revolução de 1817, onde Pernambuco se tornou um país por 75 dias, né? Então foi uma das revoluções que pediu liberdade, né? E um país republicano, né? Então Pernambuco se tornou um país por 75 dias. Depois disso, né, após a revolução, quando ela foi decretada, ela foi vencida pelo Império Brasileiro. O que aconteceu? Muitos desses líderes revolucionários foram presos, né? Ficaram presos durante um bom tempo. Outros se refugiaram, né? E quem governava o estado de Pernambuco nesse período era Luiz do Rego Barros, né? E aí acontece, só que os resquícios da Revolução Pernambucana continuaram, né? E em 1817 acontece essa Revolução Liberal, né? Que começa em Goiânia, que é uma região metropolitana aqui de Pernambuco, né? Onde havia uma produção de açúcar muito grande, da cana-de-açúcar. Vários engenhos de cana-de-açúcar existiam nesse local, e ainda hoje é um dos produtores de açúcar aqui de Pernambuco. E aí as elites daquela localidade, juntamente com outros municípios como Paudalho, né? Paudalho, Limoeiro, Santo Antão, né? Igaraçu, Cabo, Siriaém, Jaboatão dos Guararapes, se juntaram a esses líderes de Goiânia e promoveram essa Revolução Liberal, né? Que partiu de Goiânia e veio até o Recife, cercou o Recife, pedindo a saída do governador Rego Barros, a ponto de, como ele não encontrou solução, ele renunciou, né? Entregou o cargo de governador. Mas isso fica na memória da população. Por quê? Porque essa revolução acontece às margens do rio Beberibe, né? Essa revolta liberal também é conhecida como Convenção de Beberibe. Por que Convenção de Beberibe? Porque foi ali em Beberibe, na região de Beberibe, onde foi assinado o acordo, né, para que o governador deixasse a província, né, E nessa questão ficou o quê? Até hoje, em Beberibe, existe uma praça chamada Praça da Convenção. Praça da Convenção, que tem essa estátua, né, esse monumento aqui, esse monumento aqui, né, que é chamado, né, Praça da Convenção. E essa estátua aqui, ela é chamada de Estátua Liberdade, né? E ela está lá até hoje na Praça de Beberibe, tá? Então, não foi uma revolta qualquer, foi uma revolta liberal pedindo a saída do governador Rego Barros, né? E essa revolta vai ser um dos passos para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. A independência do Brasil vem em 1822, um ano após essa revolução. Então é um livro muito interessante que a gente pode ler, né, para compreender a história de Pernambuco, também conhecer um pouco dessa história de Pernambuco e o que foi essa revolução liberal, né, em Goiânia, e que se estendeu para toda a província de Pernambuco, porque ela formou uma junta governativa. A partir da saída de Rego Barros, foi eleita uma junta governativa que governou o estado, até ser eleito um novo governador aqui em Pernambuco. Então, boa leitura, tá? Aqui esse livro aqui, faça uma boa leitura e vamos compreender um pouco a história do nosso estado, da nossa região,
para também ser cidadãos melhores em nossas vidas.